Boa noite, pessoal. Dando sequência à nossa unidade, na nossa disciplina de handebol, nós vamos ver agora referente à unidade 2, onde nós vamos estudar tanto os fundamentos quanto os sistemas táticos também da nossa modalidade, no caso é o handebol, ok? Primeiro eu vou passar um slide aqui, um material para vocês, que ele é sintetizado, é meio que um resumo de tudo que nós vamos ver, e depois vou passar um material que ele é um pouco mais aprofundado, ok? Então, a técnica não é mecânica, é adaptativa. No handebol, técnica e tática formam uma unidade funcional indissociável. A técnica, ela é individual, tá? Aí eu acredito que todos vocês já estudaram comigo os outros esportes, nós vimos isso, que a técnica ela é individual, cada um possui um nível de técnica, cada um pode trabalhar determinadas capacidades, determinadas habilidades para evoluir na técnica. Já a tática é mais voltada para o coletivo, ou seja, uma junção ali de toda aquela questão técnica. Eu tenho minha técnica João Maria. Quando eu faço a junção, nós vamos colocar isso diante de uma tática. Então, técnica individual e a tática é coletiva, trazendo para a nossa modalidade. A técnica é mais voltada para os fundamentos, aquilo que eu preciso fazer na modalidade. Já a tática seria os sistemas táticos que eu vou utilizar na modalidade, ok? A leitura do jogo precede o refinamento técnico, tá? Então sempre tem que ser, elas devem trabalhar em conjunto, tanto a técnica juntamente com a tática, ok? A base do handebol, empunhadura, recepção, passe, tá? Nós vamos ver mais à frente, um pouco mais aprofundado sobre os passes, os tipos de passe. O passe é considerado um dos principais fundamentos da modalidade, tá? Tanto que no material que está exposto aí para vocês, o arsenal ofensivo, controle e circulação da bola. O passe rápido e preciso é a principal arma para dificultar a recomposição defensiva. Então, quando nós falamos de handebol a nível de escola, eu sempre falo para vocês também que tem um esporte escolar competitivo. Por exemplo, jogos escolares. Então, eu tenho que trabalhar, geralmente tenho que ter uma equipe. E quando eu já falo de jogos escolares, eu já falo um pouquinho de refinamento técnico, quando eu vou trabalhar com alguém. Então, eu tenho que ter cuidado com tudo isso, tenho que ter uma atenção, tenho que fazer muito treinamento, um grande volume de treinamento na questão do passe, porque ele é o fundamento essencial. Uma equipe sem passe não vai adiante, tá? Então, o passe ele pode ser de ombro, em pronação, passe quicado ou atrás da cabeça do corpo, tá? Mais à frente nós vamos estudar aí os tipos de passe um pouco mais aprofundados e detalhados. O drible, uso estratégico. O drible pode ser alto, para deslocamento em contra-ataque. O drible é o ato de você quicar a bola ou impulsioná-la no chão, tá? Então, o drible é alto se eu tiver espaço, se eu tiver velocidade. Agora, o drible de proteção vai ser um drible baixo, tá? Porque, obviamente, se é de proteção, significa que alguém está me marcando e provavelmente bem próximo. Então, tem que ser um drible mais baixo, um drible mais contido, para evitar esse roubo de bola, tá? Quando evitar, o excesso compromete a dinâmica ofensiva e a circulação coletiva. Então, no handebol é muito falado de que uma boa equipe, ou uma equipe que tende a evoluir, ela evita driblar muito. Geralmente se trabalha o que eu falei que é muito importante? Passe, tá? Geralmente se utiliza muito do passe no handebol, tá? Ao lado nós já temos aí um resuminho dos arremessos com apoio em suspensão, com queda e com rolamento, que nós vamos ver mais à frente também. Um outro fundamento que está sintetizado aqui é a finta. A finta envolve a mudança de direção, tá? Por exemplo, eu finjo que vou sair para um lado, mas eu tenho agilidade suficiente. Lembrando que a agilidade é a capacidade física que envolve mudança de direção. Então, tenho agilidade suficiente para fazer essa mudança de direção. Então, a finta é a síntese perfeita entre domínio técnico e inteligência tática, exigindo alta velocidade de reação e leitura precisa de postura do adversário, tá? Então, a finta, ela envolve muito a agilidade, essa quebra e essa mudança de direção, tá? Deslocamento, ameaça espacial, troca de ritmo e desequilíbrio temporal, tá? Então, para facilitar o entendimento, estou aqui driblando com bola de handebol, mas eu sei fazer uma finta, sei utilizar meu corpo, eu finjo que vou para a esquerda,
mas rapidamente eu saio para a direita e consigo vencer o meu adversário, vencer, no caso, a marcação do adversário, tá? Passar pela marcação direta, ganhar superioridade numérica e desviar a atenção defensiva. A base defensiva, mais uma sintetizada: marcação individual, bloqueio de arremesso, interceptação de passes e cobertura defensiva. Última linha de defesa: reflexos, leitura de arremesso, uso de membros inferiores e superiores, tá? Então aqui já é voltado bastante para o goleiro. A gente já começa a conhecer algumas posições do handebol. Goleiro moderno, primeiro atacante, a posição rápida e precisa para iniciar o contra-ataque, tá? Então, apesar de muitos pensarem que o goleiro só tem uma função simples, função básica, mas, por exemplo, como já está bem descrito no material, reposição rápida e precisa para iniciar o contra-ataque, tá? O goleiro de handebol tem que ser muito esperto, ele tem que ter uma velocidade de raciocínio muito rápida, tem que ser muito inteligente, tá? E além disso tudo, ele tem que ter bastante técnica, porque você imagina, ele recebeu a bola e quer ligar um contra-ataque, ele tem que ter domínio aí de pelo menos um bom passe, tá? A geografia da defesa, mapeando linhas e zonas, tá? Aqui mais uma sintetizada de posições que nós vamos ver também sobre os sistemas táticos, tá? Só lembrando que essa segunda linha é essa linha que é tracejada, tá? A linha pontilhada, na verdade. Então só teve um equívocozinho na setinha, tá? Mas tem a linha dos 6 metros e tem essa linha de 9, tá? Que é essa linha, que é a linha pontilhada, ok? Inicialmente, só peço que tenham atenção a essas linhas. A de 6 metros é a do gol, onde você não pode pisar para fazer o gol. Você tem que saltar antes para conseguir fazer um gol quando é um arremesso de suspensão, tá? Já a linha dos 9 metros também é uma outra demarcação, mas inicialmente nós vamos nos ater a essa linha de gol, tá? Lá nas regras vamos estudar a quadra por completo, cada linha são várias linhas, quais são as funções, o que pode fazer e o que não se pode fazer também. Aqui alguns sistemas básicos: sistema 6-0, 5-1, 4-2 e sistema 3-3, tá? Um resumo também de proteção, alta proteção, média proteção, baixa proteção e muito baixa, tá? Referente à pressão dos 9 metros também, que é uma linha que ainda não é a linha do gol, mas ela está um pouquinho à frente, tá? E também sobre complexidade e desgaste, é o que nós vamos ver também quando for estudar esse sistema de maneira bem mais aprofundada, tá bom? Então, sempre imagine, na linha do handebol, nós temos 6 jogadores, tá? Com goleiro 7, mas na linha 6. Então, 6-0, ficam os 6 praticamente defendendo o gol. 5-1, geralmente coloca um ali na frente. Você deixa 5 atrás e fica um na frente. 4-2, já consegue imaginar, né? 4 e 2 mais na frente, um pouquinho adiantados. E 3-3 é um sistema que ele é mais agressivo, tá? São 3 mais recuados e 3 um pouco mais adiantados, tá? Então, quando tem sobre complexidade e desgaste, é porque cada sistema desse, se eu coloco 6-0, claro que o desgaste vai ser reduzido, eu vou ter 6 lá embaixo. Agora, diferentemente no 3-3, o risco é alto. Eu vou 3-3, se eu não estiver bem treinado, com uma equipe bem treinada, vou ter bastante dificuldade. Posso tomar contra-ataque, posso levar gol pelas extremidades onde não temos jogadores preenchendo. Então tem que ter atenção em relação a tudo isso. Aqui, do que eu havia falado, o 6-0 fica praticamente os 6 jogadores, tá? 6 jogadores recuados, lembrando que quando é para defender, eles não podem invadir ali a linha do goleiro, tá? Sempre vão estar à frente. Agora, 5-1, adianta um jogador, tá? Geralmente se adianta um jogador. Então, vocês observem que no 6-0, o bloco compacto, foco primário na proteção da área, dificultando arremessos dos pontas e o trabalho do pivô. O pivô, como vocês já viram no basquete, tem praticamente aquelas mesmas características de atuar ali junto à defesa, ok? Já o 5-1 destrói a circulação de bola do armador adversário, porque eu adianto um jogador na frente. Então, o objetivo principal é bloquear essa circulação da bola, tá? Então, diminui aquele passe que faz com que a equipe já trabalhe de uma outra maneira. A geometria do caos. E aqui, uma sintetizada sobre o sistema 3-2-1. Dá para observar: sistema de natureza universal e mista, adaptando-se do combate individual à defesa por zona. Tá? Mais à frente também vamos estudar
diferenciar defesa por zona, defesa individual, defesa combinada também, muitas vezes pode ser por zona e pode ser individual, mas não tem tanta diferença também aquilo que nós já vimos, se comparado àquilo que nós já vimos no basquetebol, tá? Defesa por zona, o jogador marca determinada área, individual, geralmente ele marca somente um jogador adversário, tá? Aí tem os benefícios, tem os malefícios, os riscos, que nós também vamos estudar mais à frente, ok? Sobre a arte de transição, então o que é interessante? Nesse sistema 3-3, que eu falei que ele pode ser vulnerável, tem que ter um equilíbrio entre os jogadores. O que pode acontecer? Perda do posse de bola, recomposição defensiva imediata, roubada de bola, erro do adversário, tudo isso pode acontecer quando você utiliza todos os sistemas táticos. Então, continuando, a superioridade numérica, clara, sim, se tiver contra-ataque direto. Se não, contra-ataque sustentado, tá? Saiu de uma maneira mais tranquila, tocando bola, vendo o que é fácil fazer, o que está mais propício a ser feito, e sempre utilizando o quê? Técnica que é individual. Quando eu junto com todos da equipe, aí nós vamos para a tática, tá? A equação do alto rendimento. Capacidades físicas, que são os atributos físicos treináveis, por exemplo, potência muscular, resistência, força, agilidade, flexibilidade, coordenação motora. O handebol de elite, cognição e leitura e execução técnico e tática promovem uma equação, promovem uma integração de tudo aquilo que é necessário para a boa prática do handebol, ok? As capacidades físicas não atuam isoladamente. Elas potencializam a técnica e ampliam o leque de opções táticas. A clareza decisional precisa ser mantida mesmo no pico da fadiga anaeróbica, tá? Então, muitas vezes estou cansado, já não estou utilizando o meu sistema aeróbico de oxigênio 100%, então tem que ter cuidado e tem que saber também o que vai fazer para muitas vezes você poupar o esforço, ok? Agora deixa eu colocar aqui, esse outro material. Handebol Fundamentos. Então, quais são os fundamentos específicos que nós vamos verificar? Tá? Vamos ver aqui a empunhadura, a recepção, o passe, o drible, a finta e o arremesso, tá? Meio que seria nessa ordem, porque geralmente o arremesso é o fundamento final, tá? Então, o que seria a empunhadura? A empunhadura consiste em segurar a bola de maneira correta com uma das mãos e é um dos fundamentos mais básicos do handebol, tá? Então, como ele é bem descrito, como segurar uma bola de handebol, a palma da mão deve ser usada para apoiar a bola, enquanto as pontas dos dedos a pressionam, tá? Lembrando que nas nossas aulas no Meet, vamos ver alguns vídeos também sobre todos os fundamentos, tá? Então, o que não foi entendido aqui, ou que ficar na mente de vocês, podem pesquisar, mas nós vamos ver também alguns vídeos que vão facilitar a compreensão. Para um bom passe é necessário ter domínio da empunhadura. Então, você imagina, se eu não consigo segurar uma bola de handebol, dificilmente eu vou dominar os outros fundamentos. O passe, o arremesso, o drible, a finta também, tá? Já que é preciso total controle sobre a bola. Então, nós vimos aí o primeiro fundamento da modalidade, que é a empunhadura. É exatamente esse nome, tá? Falhas na empunhadura podem fazer com que a bola escorregue das mãos do jogador e, consequentemente, gerem a perda de posse de bola pela equipe que estava no ataque. Segundo fundamento, o drible, tá? O drible nós vimos lá no basquetebol também. Eu sempre gosto de associar a disciplina anterior porque são parecidos, tá? O drible é um fundamento básico, trata-se do ato de quicar a bola com uma das mãos sem perder o domínio dela, tá? O domínio da bola. O drible pode ser feito com o jogador parado ou em movimento, tá? Diferente do handebol, olhem aqui para a minha câmera, tá? No basquete você pode envolver a bola para executar o drible. Já no handebol, o drible tem que ser de cima para baixo, somente dessa forma que como vocês estão observando, tá? Nós vamos ver alguns vídeos também depois, mas já para vocês entenderem qual que é a diferença do drible. As outras coisas continuam o mesmo padrão. Ato de quicar a bola, impulsionar. Tem que ter cuidado com o drible, tá? Pode ser feito com o jogador parado ou em movimento também, não tem tanta diferença. A única diferença é essa execução, que no handebol você não pode envolver a bola igual se envolve no basquetebol, tá? Então, os tipos de drible, o drible alto,
usado para deslocamento e quando o jogador está em velocidade. Drible alto é quando você quica a bola com um pouco mais de força e ela vai subir mais, obviamente, tá? Mas para eu fazer isso eu tenho que ter um espaço, tenho que ter velocidade. Muitas vezes é usado em contra-ataque, quando eu tenho disponível um espaço para utilizar de velocidade. Já o drible baixo é basicamente usado para proteger a bola diante de um marcador adversário, tá? Que nem eu falei lá quando estava resumindo. Viu que tem marcador, quero fazer a proteção, então vou utilizar o drible baixo, tá? O drible controlado, vendo se não tem um adversário perto, controlando o meu espaço e cuidando da minha zona de jogo, ok? Então os objetivos do drible são fintar a defesa, sair da marcação e conquistar uma posição de arremesso mais favorável, ok? Essa parte nós vamos ver no vídeo. E chegamos aqui no terceiro fundamento, passe. Como eu já havia falado, o passe é um dos principais fundamentos técnicos do handebol, o ato de lançar ou passar a bola entre os jogadores de uma mesma equipe, tá? Fundamento muito importante, sem passe praticamente não temos jogo, tá bom? Então, o passe é o ato de lançar ou passar a bola entre os jogadores de uma mesma equipe. Um dos passes mais comuns, o passe de ombro, tá? O passe de ombro ele é meio que similar ao passe no basquetebol também, tá? É realizado em trajetória reta ou parabólica, tá? Posso fazer esse passe olhando aqui para minha câmera reta ou de forma parabólica também. Na sua execução é feito o mesmo movimento do arremesso, mas com força menor. O arremesso, que vai ser o último fundamento que nós vamos verificar, é meio que similar, só que você vai reduzir a força, tá? Para executar esse passe de ombro. Então, o que vai comandar, porque ele vai sair, olhando aqui para minha câmera de novo, ele vai sair da minha altura do ombro, tá? Passe de ombro, e aí sim eu vou executá-lo. Observem aí, tá? Qual a execução, está ali na altura do ombro. Esse é um dos passes mais utilizados no handebol. Passe em pronação, ele é feito segurando a bola com a palma da mão apontada para baixo e realizando um giro do punho para fora, como vocês conseguem observar aí nessa imagem. Tá? Um passe também muito utilizado, um passe que é recurso, exige um pouco mais de técnica também para a execução desse passe. Tá? Passe por trás da cabeça não é tão comum, tá? Não é tão comum, mas ele pode ser executado tanto em diagonal quanto na direção lateral. Não é comum, mas é um recurso. Se eu treino, se eu consigo executá-lo, se o meu aluno consegue executar, ele pode fazer sim, ok? Passe por trás do corpo é meio que uma derivação do passe por trás da cabeça, né? Só que já vai ser ele por uma região que não seja a cabeça, por isso que ele vai se diferenciar, tá? O passe por trás do corpo é feito lançando a bola por trás do corpo, tá? O passe por trás do corpo pode ser feito em diagonal ou na direção lateral também. Já o passe quicado, observe nessa imagem, tá? O jogador de branco ele está bem marcado, mas um exemplo, ele poderia soltar essa bola para o jogador de branco que está parado no chão, tá? Utilizando de um passe quicado, que é quando você faz com que a bola ela dê um kick antes de chegar até o seu companheiro de equipe, tá? O passe quicado é feito lançando a bola na direção do chão para que ela encoste no solo antes de chegar ao companheiro do time, tá? Então prestem atenção aí, muitas vezes um jogador muito alto, ele vai ter dificuldade de interceptar ou de marcar esse passe. Se ele é muito alto e é um passe quicado, ele vai ter dificuldade de chegar ali próximo ao solo, ok? Então aí a gente sintetizou o fundamento do passe, tá bom? E agora nós vamos ver a recepção. Quarto fundamento, recepção. Como o nome já diz, trata-se do ato de receber ou recepcionar a bola. A recepção do handebol deve ser feita sempre com as duas mãos paralelas. Observem a imagem. E ligeiramente côncavas. Observem a imagem que você vai adaptando para o tamanho da bola, tá? Voltadas para frente em qualquer situação de jogo. A recepção está ligada à direção e à altura do passe, tá? Essa observação é interessante, que diz que a recepção deve ser feita com as duas mãos, mas ela também pode ser feita com uma, tá? É uma observação porque quando você vai trabalhar na escola, você sempre vai ensinar
aquilo que é o básico, aquilo que é essencial. Então, o padrão para ensino, a recepção deve ser executada com as duas mãos, por segurança, para inibir um vício, tá? Para o teu aluno já se adaptar. Tá? Então, é interessante sempre pensar nesse formato. Pode fazer dessa forma, mas eu vou ensinar o correto, vou ensinar aquilo que é o básico, e se ele tiver necessidade de utilizar uma mão, em algum momento ele vai utilizar, ok? Para o perfeito recebimento, as mãos devem ir ao encontro da bola com os dedos afastados. Observem a imagem, tá? Após afastados e os polegares próximos formando uma concha. Após sentir o contato da bola com as mãos, deve amortecer a sua velocidade flexionando a articulação do antebraço sobre o braço em direção ao peito, tá? Então, a recepção ela é muito interessante. O indivíduo que recepcionar a bola deve ser seguro no momento, não deixar que ocorra roubo do adversário ou tomada da bola, tá? É interessante porque se não tem uma boa recepção, você pode perder a posse de bola. Se perder a posse de bola, é muito perigoso tomar um gol, tá? Então, quais são os 3 tipos de recepção no handebol? Recepção alta, média e baixa, tá? Então, como o material descreve, depende da altura que a bola esteja sendo recepcionada, tá? Então, você imagina mesmo, alta, média e baixa. Quando vem bem baixa mesmo, tá tranquilo aí os 3 tipos de recepção. O nosso penúltimo fundamento, a finta, que eu já havia falado. Observe ali no segundo tópico, foco na capacidade física, agilidade, porque a finta envolve que a mudança de direção, tá? Então, a finta do handebol é executada quando um jogador, com a posse da bola, ameaça realizar um movimento em determinada direção para enganar e desequilibrar a marcação do adversário e realizar um movimento em outra direção, tá? Então, ele finta que vai sair para um lado e consegue sair para o outro, como eu já tinha falado. Então, a capacidade física que é envolvida diretamente é a agilidade, porque a agilidade ela envolve a mudança de direção, tá? Direita, esquerda, de um lado para o outro, de maneira que seja satisfatória, tá? Então, um exemplo aqui, essa atleta de branco, ela poderia ter fintado que estava indo para a esquerda e rapidamente virou o corpo para sair pela direita, tá? Aí ela já vai levar vantagem, ok? Treininho de agilidade, o básico que funciona. Temos vários exercícios que trabalham aí agilidade, tá? E por fim, o arremesso. O arremesso é também um dos principais fundamentos técnicos do handebol. É através do arremesso que se marca os gols em um jogo de handebol. O arremesso é o ato de lançar a bola em direção ao gol da equipe adversária, tá bom? Então, o objetivo final do handebol é fazer gols, tá? Então, nós vamos ver aqui quais são os tipos mais conhecidos e algumas execuções, ok? Então, o arremesso. Antes dele o arremesso podem vir antes dele a finta, o drible, o engajamento que nós vamos estudar ainda, tá? Mas envolve trabalhar passes, trabalhar os fundamentos para que tenha superioridade numérica, tá? Então, o arremesso ele pode gerar gols, o objetivo principal, e ele faz parte do ataque, tá? Essa parte nós vamos ver agora. O arremesso em apoio. Este arremesso é aquele em que um dos seus pés ou até ambos estão em contato com o solo e você faz um arremesso girando o seu braço por cima da altura dos seus ombros, tá? Então, esse é o arremesso em apoio e muito conhecido. Observe que ela está com os 2 pés no solo, não está saltando. Não é um arremesso de suspensão. Então, nós temos o arremesso em apoio. Já, diferentemente, esse é o arremesso em suspensão, tá? Teve um zoom aqui na página que não deu para sair. Aqui é quando você arremessa e vocês observem que os pés não estão em contato com o solo, tá? Então, como já é descrito pelo nome, arremesso em suspensão. Os pés não estão em contato com o solo, tá? Então, saltou antes para fazer o gol, tá? Quais são as 4 fases do arremesso em suspensão? A progressão, a impulsão, a elevação e, por fim, a abordagem ao solo, ou a famosa queda ou aterrissagem, são aí as 4 fases do arremesso, tá? Em suspensão. Inicialmente, só precisamos aprender que são essas 4 fases que dá para entender. Eu vou progredir, executar uma impulsão, depois eu tenho uma elevação e depois disso eu tenho a abordagem ao solo, que é quando eu finalizo o movimento, tá? O terceiro arremesso em queda, mais usado pelo pivô da mesma equipe,
onde ele vai arremessar praticamente caindo, tá? Por que é muito utilizado pelo pivô? Porque o pivô sempre é muito marcado, tá? Muito marcado, é um recurso, e por ele ser um pouco mais pesado, ele pode ter essa vantagem também de sair levando o adversário e executar esse arremesso e no final cair, tá? Cair aí para dentro da área sem pisar na linha. O arremesso em rolamento é um recurso, este é muito idêntico ao arremesso de suspensão, tendo como única diferença o momento após largar a bola, tá? É um arremesso de suspensão, mas ao final faz um rolamento, tá? Para executar esse arremesso precisa de bastante técnica, tá? O jogador, quando entra em contato com o solo, faz um rolamento para conseguir fazer uma aterrissagem melhor, tá? O arremesso do tiro de 7 metros é um arremesso normal que é executado da linha de 7 metros, tá bom? Nós vamos estudar ainda nas regras, mas para vocês entenderem aqui é como se fosse o pênalti, tá? Quando tem uma falta ali na linha do goleiro, tá? Para facilitar o entendimento de vocês, que ainda nós não vimos a regra das linhas, tá? E é meio que fosse o pênalti, por quê? Porque todo mundo entende que vai ser somente o jogador e o goleiro, tá? Mas é ali nos 7 metros, é considerado também um arremesso nessa classificação aí dos tipos. Arremesso de quadril. Aqui o jogador, em vez de fazer um arremesso chamativo por cima, ele esconde a bola e arremessa pela altura da cintura com um movimento de braço que parece um chicote, tá? Então ele meio que lança, voltando a mão, é um arremesso muito potente também. Então vocês viram aí, nós já vimos aqui 6 tipos de arremesso, tá? A infinidade de arremessos que temos no handebol para você treinar com seu aluno, treinar com sua equipe, para passar no handebol escolar e observar o desenvolvimento, tá? Arremesso de cobertura, dá para ver aí na imagem, você finaliza ali por cima do goleiro, tá? É um arremesso que faz um chapéu ao goleiro, guarda-redes, a bola é arremessada com uma trajetória em parábola, né? Vai lá e sobe, tá? De forma que ela passe por cima do goleiro e acabe entrando no gol, ok? Então aqui nós finalizamos essa primeira parte e nós vamos dar sequência mais à frente sobre os sistemas táticos. Vejo vocês na próxima e tchau, tchau.